Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder te adorar. Prepara, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente para receber a tua palavra. Que o Senhor, que o teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Que o Senhor abra nossos corações, nossas mentes, nos torne sensíveis a ouvir a tua voz. Não permita, Senhor Deus, que nada em nós ou ao nosso redor venha atrapalhar aquilo que é mais importante para nós, que é ser alimentado pela tua palavra, que é ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de ser parte do teu povo e iniciar a semana prestando um culto de adoração ao Senhor e também sendo alimentado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude nessa noite a compreender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Igreja em Movimento, uma exposição no livro de Atos. Mas antes da gente começar a leitura do texto bíblico, eu já te peço para deixar aberta a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos meditar nos 22 versículos iniciais. Mas eu gostaria de te convidar a imaginar uma cena. Você prestes a ser promovido no trabalho, a sua performance profissional é admirada pelos seus superiores e também pelos seus pares, seus resultados são reconhecidos, a liderança da empresa vê você um grande potencial a ser investido. Mas há um detalhe que você conhece bem. Todos sabem, seus colegas de trabalho sabem que você é cristão. Mas ao mesmo tempo que eles sabem que você é cristão e eles reconhecem o seu potencial, você sabe também que há uma certa hostilidade à sua fé. E por conta disso, você sabe que assumir isso, a sua fé, de forma mais explícita, pode, inclusive, custar a sua promoção. Ou talvez não necessariamente a promoção, mas o respeito daquelas pessoas. Ou meramente vai privar você de determinados convites para fazer parte de certos círculos ali dentro da empresa. E a partir dessa realidade, você começa a ponderar. Será mesmo que é necessário eu professar e testemunhar Jesus aqui? Será que dá para manter minha fé só para mim? A minha fé ser algo completamente privado? Eu manter a minha fé aqui sem criar nenhum tipo de ruído? Será que vale a pena eu expor a minha fé e comprometer a minha trajetória profissional? Essa é uma pergunta que ninguém gosta de fazer. É uma pergunta que ninguém, muito menos, gosta de responder. Porque ela nos expõe. Revela como muitas vezes a nossa fé ela está condicionada a conforto, a estabilidade, a segurança. Revela como tememos mais a rejeição dos homens do que a aprovação de Deus. E revela que, no fundo, às vezes, nós preferimos ser aceitos do que sermos fiéis. Por que eu estou falando isso? Porque foi exatamente isso, foi essa tensão que Pedro e João, no capítulo 4, enfrentaram. João e Pedro acabaram de pregar, de testemunhar um milagre, um homem coxo que foi curado em nome de Jesus, como nós vimos na semana passada, através da pregação do pastor Eduardo. E ao invés de reconhecimento, o que aconteceu com Pedro e João? Eles foram presos.
A prisão foi o resultado da pregação. E agora chegou o momento do julgamento. Depois de uma noite na prisão, eles vão ao julgamento, porque as pessoas responsáveis por aquele julgamento se reuniam sempre pela manhã. A prisão acontece já à noite. É como se agora eles fossem passar pela audiência de custódia. É nesse cenário que eles fazem uma das declarações mais marcantes do Novo Testamento, que está lá no versículo 20, a gente vai ler daqui a pouco, quando eles dizem: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa frase é um divisor de águas, porque no fim das contas, a vida cristã não é sobre aquilo que você sente por Jesus, mas sobre o que você fala. Se a tua fé é algo encarnacional e não meramente sentimental. Porque quando a fé ela é encarnacional, é sobre o que nós falamos e testemunhamos, mesmo quando isso é custoso. Por isso, nessa noite, eu gostaria de falar sobre verdade e ousadia. Verdade e ousadia caminham juntos quando se é um discípulo de Jesus. Hoje nós vamos olhar para essa história não apenas como algo que aconteceu com os apóstolos, mas como algo que pode acontecer conosco. E muitas vezes acontece de forma muito sutil. No decorrer desse sermão, nós vamos ver como o Evangelho sempre nos confronta e também nos incomoda quando nós pregamos ele de forma completa. Vamos ver também de onde vem a ousadia de quem já negou Jesus em algum momento, mas agora proclama. E também sobre a realidade que nós não podemos nos calar, mesmo quando tudo nos pressiona a isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, nesse primeiro momento, eu gostaria de ler com vocês. A palavra de Deus diz assim: e quando Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Vamos parar por aí, até esse momento. E nesses 4 primeiros versículos, nós podemos aprender a seguinte realidade. Quando o evangelho é pregado com clareza, ele sempre confronta. E o confronto gera incômodo. Logo após esse poderoso milagre do capítulo 3, a cura de um homem coxo à porta do templo, o apóstolo Pedro ele não perde tempo, ele prega. E ele não prega qualquer mensagem. Ele aponta para Jesus como o autor da vida. Ele chama ao arrependimento. E diz que só nele a salvação, só em Jesus a salvação e restauração. Quando a gente chega agora no capítulo 4, nós vemos que acontece algo muito interessante. Acontece aquilo que é resultado da pregação do evangelho com clareza. E o que é? Oposição. Nos versículos 1 e 2... enquanto Pedro e João ainda estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, chegou o capitão da guarda, todos ali. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos, Pedro e João, estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E o
que nós vemos ali através dessa prisão não é uma simples interrupção, mas uma tentativa de silenciamento. E de onde ela vem? Dos religiosos, dos líderes do povo, daqueles que teoricamente deveriam estar esperando o Messias, mas rejeitaram o próprio Messias. O texto diz que aqueles homens estavam muito perturbados. E por que eles estavam perturbados? Porque os apóstolos estavam pregando em Jesus a ressurreição dos mortos. E isso incomodava especialmente os saduceus, que era um dos grupos dos tempos de Jesus. Fariseus, saduceus. Os fariseus eram aqueles que eram reconhecidos por uma obediência rigorosa à lei. Pessoas de boa reputação, mas que ao invés de confiar em Jesus, confiavam em si mesmos. Os saduceus, um grupo poderoso daquela época, eles eram conhecidos por outras características. Esse era o grupo, a ala teológica mais liberal entre os judeus, diferente dos fariseus, que eram mais conservadores. Os saduceus, eles negavam os milagres, eles não criam em anjos. E, principalmente, eles negavam a ressurreição. Eram materialistas, disfarçados de religiosos. A fé dos saduceus era funcionalmente ateísta. A mensagem de Pedro e João não era apenas sobre espiritualidade. Era uma mensagem radicalmente centrada em Cristo e historicamente ancorada na ressurreição de Jesus. E essa mensagem era insuportável para o sistema religioso, sobretudo para a ala teológica que compunha ali os saduceus. E o que nós vemos aqui é que o Evangelho confronta, porque ele é claro. Perceba uma coisa, meu irmão, minha irmã. A oposição não veio porque Pedro e João estavam sendo agressivos com aquelas pessoas. A oposição não veio porque eles estavam sendo arrogantes, embora a arrogância seja resultado de orgulho e é um pecado que nos coloca até em uma situação de oposição contra Deus. Embora a palavra de Deus condena os seus filhos à agressividade, eles estavam pregando o evangelho com ousadia e com clareza. Porque arrogância e agressividade certamente ofendem a Deus, ofendem algumas pessoas. Mas nós vivemos em um tempo que a agressividade, palavra dura, ofensividade, é vista por muitas pessoas como virtude. Tanto que as pessoas que tentam se promover muitas vezes, sobretudo nas mídias sociais, dificilmente conseguem crescer agradando a todo mundo, mas exatamente gerando uma polêmica, gerando uma mensagem ofensiva a um determinado grupo. Então a oposição gera uma certa oposição que vai gerar engajamento e da mesma forma ela vai atingir e ganhar popularidade num outro nicho que acha bonito aquilo que ela está fazendo. Mas o texto aqui não está falando sobre esse tipo de oposição calculada. Essa oposição polarizada que você desagrada um grupo, mas, por outro lado, ganha aceitação e credibilidade em um outro determinado grupo. Mas a clareza do evangelho por si só é ofensiva. Os apóstolos não estavam pregando regras.
Os apóstolos não estavam falando sobre regras morais, mas sobre a ressurreição. Da mesma forma, a nossa pregação e ensino não devem se resumir a um conjunto de regras morais para tornar as pessoas aceitáveis a Deus, mas sim anunciar um Cristo ressurreto que nos torna, a partir da sua ressurreição, aceitáveis a Deus. Cristo é o herói de toda a Bíblia. A Bíblia não é um manual de boas práticas para mim e para você, mas a mensagem central sobre a pessoa de Cristo, que nos confronta de quem nós somos, pecadores, totalmente depravados, que necessitamos da graça de Deus e que, se não for por ela, nenhum de nós merece ser adotado por esse Deus, Criador dos céus e da terra. Talvez hoje ninguém vá prender você, pelo menos até esse ponto, por pregar Jesus. Mas talvez você já tenha percebido uma tentativa de ser silenciado de alguma forma. Pregar o evangelho puro e verdadeiro. Mas aquela perseguição, que às vezes não é tão explícita, mas vem por constrangimento social. Às vezes, dizer que é cristão e que crê em Cristo gera em você uma marginalização social, intelectual, com a pressão de que, para você parecer respeitável, você não pode falar sobre exclusividades. E o evangelho, ele é exclusivo. Porque ele não dá margem para outras verdades a não ser a verdade de Cristo. Ele não dá outra margem para outros caminhos a não ser Cristo e esse crucificado e ressurreto. Você já percebeu que, se você falar de espiritualidade meramente, ninguém se incomoda? Ninguém vai se incomodar. Mas fale que Jesus ressuscitou dos mortos, e que só nele, somente nele, a salvação. O tom da conversa vai mudar? É sempre assim. Não vai haver oposição a uma fé vaga. Da mesma forma que não há uma oposição a uma fé meramente moralista. Pode desagradar a uma determinada parcela da sociedade, mas você vai agradar a uma outra, certamente. Não há oposição a uma espiritualidade subjetiva. Mas quando você diz, como o versículo 12 que a gente vai ler daqui a pouco, há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando você diz isso, você cruza uma linha. Porque o evangelho, claro, sempre confronta. Mas o grande problema na vida cristã não é o quanto aqueles que ainda não conhecem a Cristo foram ou não foram confrontados. Mas quando nós, que já tivemos o encontro com Jesus, paramos de ser confrontados com essa mesma mensagem. Me permita perguntar com carinho, mas ao mesmo tempo com firmeza. Você tem vivido a sua fé de forma tão clara que de alguma forma isso incomoda alguém? Ou sua fé é tão neutra, é tão socialmente aceitável, mesmo que não seja por todo mundo, mas é aceitável por um determinado grupo de pessoas que concorda com você naquilo que você transformou a sua fé, independente se nesse grupo tem crentes e descrentes, a ponto de ninguém saber sequer o que você crê, da pessoa não conseguir identificar a sua fé e às vezes até confundir. Por quê? Porque talvez a sua fé se tornou algo meramente moralista. E dentro de toda
cultura judaico-cristã, das diferentes tradições, inclusive aquelas que rejeitam Cristo ou aquelas que creem em Cristo e mais alguma coisa, comungam dos mesmos valores. E se a sua fé é meramente moralista, não necessariamente você precisa ser um cristão protestante. Não há diferença nenhuma se a nossa pregação for meramente moralista entre uma pregação, por exemplo, de um rabino. Pastor Tony Merida, comentando esse texto, ele diz que aonde Paulo ia, havia tumulto. Mas muitas vezes, aonde nós vamos, há apenas aceitação, café, reuniões. E isso diz algo. Pastor Tony Merida diz que não é que a gente deva buscar a perseguição, mas quando há uma ausência total de perseguição, isso pode estar revelando uma fé escondida. O evangelho é uma semente para o coração, porque ele não é um conselho, ele é uma notícia. E aqui está a questão central do evangelho. O evangelho não é uma sugestão de vida, não é uma boa filosofia, não é um caminho entre outros, é uma notícia. É algo que aconteceu na história. Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e vai voltar. E se isso é verdade, essa verdade ela não pode ser ignorada. Esse evangelho ele tem que ser proclamado, mesmo quando confronta, mesmo quando incomoda. Voltando ao texto, a partir do versículo 5, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio para ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos parar por aí. Observe. Eles foram presos por falar da ressurreição. E diante do julgamento, eles não recuam na mensagem que os levou à cruz, à prisão. Eles reafirmam essa mensagem com ousadia. E de onde vem essa ousadia? De uma convicção maior do que o medo. O dia amanhece, Pedro e João são levados à presença dos principais líderes religiosos de Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham sido presos no dia anterior e esses líderes se reuniam sempre pela manhã. Então eles passam uma noite de custódia na prisão e são levados para esse julgamento. O texto diz que estavam ali governantes, anciãos, mestres da lei. Dentre esses homens, 2 homens muito conhecidos, Anás e Caifás, os mesmos que também lideraram o julgamento de Jesus. Pedro e João estão diante dos homens mais poderosos do sistema religioso da sua época. Os mesmos que conseguiram crucificar Jesus, o Filho de Deus. É como se eles estivessem na Suprema Corte da religião judaica. E a pergunta no versículo 7 é direta. Quando eles perguntam, com que poder ou em nome de quem que vocês fizeram isso? E a resposta de Pedro é uma explosão de coragem e clareza.
Só que a coragem de Pedro, nesse momento, não vinha da mesma coragem que ele teve ao ferir um guarda com a espada lá no Getsêmani. Porque a chave está no versículo 8, que diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, e ele disse isso no poder do Espírito. A coragem de Pedro não era fruto de boa retórica, não era fruto de treinamento de oratória. Ele estava cheio do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor Jesus prometeu lá em Lucas 21, de 12 a 15, estava se cumprindo ali. Jesus Cristo, lá em Lucas 21, 12, ele diz que quando eles fossem levados às sinagogas diante dos reis e governadores, eles não deveriam se preocupar com aquilo que eles diriam, porque o próprio Deus lhes daria palavras e sabedoria que ninguém poderia contradizer ou até mesmo resistir. E sabe o que é interessante? O mesmo Pedro que dias antes negou é o mesmo Pedro que agora proclama. O mesmo, porém diferente. Pedro já tinha, em algum momento, estado perto de uma fogueira. Se você está aqui na igreja há um tempinho, você vai se lembrar desse episódio na série que nós tivemos no Evangelho de Marcos. Pedro, ele assiste o julgamento de Jesus, fica escondido. Com frio, ele chega perto da fogueira para se aquecer, a fogueira ilumina, e uma serva daquele local identifica Pedro, e Pedro nega Jesus. Vocês lembram disso? E isso aconteceu alguns dias antes do Pentecostes, do que está acontecendo agora. Vocês lembram que Jesus, ele fita os olhos em Pedro, e Pedro, ele cai e começa a chorar copiosamente. E quando nós falamos sobre esse episódio, há meses atrás, nós falamos que o olhar de Jesus não foi o olhar da condenação, mas o olhar da graça, que transpassou Pedro por dentro, e ele caiu em pedaços e ele foi refeito um novo homem. Aqui está o resultado da obra de Jesus naquele momento na vida de Pedro. Porque diante do sinédrio, diante da oposição, diante da prisão, ele diz: foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, como está escrito no versículo 10. Isso não é só ousadia, é uma nova identidade, é fruto do novo nascimento. Pedro não é mais um homem dominado pelo medo, assim como ele fez no julgamento de Jesus, mas um homem dominado pela convicção que Jesus está vivo, e não está somente vivo, ele reina. E é interessante que Jesus é a pedra rejeitada. E ele fala que a pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular. O que isso significa? Nas construções daquela época, a pedra angular, em algumas traduções antigas vai falar a pedra de esquina. Era uma pedra mais resistente que era colocada no alicerce, exatamente no ângulo das construções, que serviam como alicerce, como base para todas as demais pedras colocadas acima e sustentavam uma edificação. Então a alusão que Pedro faz aqui é de que aquela pedra que eles desprezaram se tornou a pedra mais importante. Pedro, é como se Pedro estava dizendo: vocês achavam que estavam descartando um mero agitador, mas estavam rejeitando o alicerce de todas as coisas. Porque Jesus é a base da nova humanidade, da nova criação, do novo templo de Deus. E a gente vê esse clima no versículo 12, quando diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Essa é uma das declarações mais exclusivas e escandalosas da fé cristã. E por essa mesma razão, é uma das declarações mais libertadoras. E por vezes nós projetamos essa declaração àquelas pessoas que ainda não se encontraram com Cristo e confiam em outros deuses, em outras divindades para a sua salvação.
Mas nós também precisamos ser confrontados com Atos 4:12. Porque o cristão moderno costuma achar que esse texto é somente para muçulmanos, budistas, ateus, pagãos, aqueles que creem em corredentores além de Cristo, que confiam em alguma prática religiosa a fim de construir e desenvolver a sua salvação. Mas essa realidade também é para nós. Porque mesmo confessando com os lábios que Jesus é o único Salvador, muitas vezes nós tentamos viver como se nós fôssemos os nossos próprios salvadores. Quer alguns exemplos? Quando nós achamos que Deus nos ama mais, porque nós tivemos uma semana espiritualmente boa. Quando a gente acha isso, nós estamos confiando na nossa própria performance religiosa para a nossa salvação. Quando nós achamos que aquilo que nós fazemos de bom no mundo está cooperando para que eu seja aceito ou salvo por Deus, nós estamos confiando no próprio eu, nas nossas próprias obras. Quando nós nos sentimos também condenados e nos afastamos de Deus por causa de um pecado cometido, ao invés de correr para Deus, estamos confiando na nossa própria performance para ter comunhão com o Pai e não na obra de Cristo. Quando nós buscamos a nossa identidade na imagem que nós projetamos, no sucesso do ministério, na aceitação de líderes, de amigos, de um determinado círculo religioso que a gente respeita ou até mesmo social, nós estamos buscando outro nome para nos salvar. Seja o nome de alguém que a gente quer agradar ou o nosso próprio nome, a nossa própria reputação. É como se nós disséssemos com os lábios: Jesus é meu Salvador. Mas com o coração, nós dizemos: é a minha reputação que me salva. É a minha fidelidade que me garante. É o meu desempenho espiritual que me dá segurança. Só que Pedro é claro quando ele diz: não há salvação em nenhum outro nome a não ser o de Jesus. Nem no seu, nem na sua obediência, nem na sua imagem, nem no seu acerto teológico, nem na sua formação teológica, nem no quanto de conhecimento você adquiriu. Tudo isso pode se transformar em uma idolatria disfarçada de santidade. É possível ser idólatra mesmo falando de Jesus o tempo todo. Se o Jesus que pregamos serve apenas como escada para o nosso próprio orgulho ou nosso próprio mérito, nós nos tornamos idólatras, disfarçados de santos. Mas essa verdade é tão libertadora. Jesus é o único nome que salva, inclusive da nossa justiça própria. E isso deve nos dar ousadia, produzir em nós ousadia, porque se a salvação depende dele, não de mim, então eu posso confessar os meus pecados sem medo, posso testemunhar sem vergonha, posso servir sem necessidade de aplausos, porque tudo está seguro em Cristo. Essa mensagem nos dá liberdade para saber que nós podemos ser ousados na proclamação do Evangelho, porque a ressurreição é real. Podemos ser ousados no amor a Deus e ao próximo, porque em Cristo nós somos amados por Deus. Somos lembrados também da exclusividade do Evangelho, só Jesus salva. Isso pode soar ofensivo hoje, para uma pessoa que você ama, mas que ainda não conhece e não recebeu essa verdade. Mas mentir por amor é, na verdade, cruel. Sugerir outro caminho desonra a cruz de Cristo. Pastor Tim Keller comentava o seguinte: a igreja primitiva era atraente e odiada ao mesmo tempo. Cristãos verdadeiramente próximos de Jesus experimentarão ambas as coisas, mas ser odiado pelo motivo certo. Por ser ousado na proclamação do Evangelho, do Cristo ressurreto, do Cristo crucificado. É muito mais difícil declarar Atos 4:12 do que defender valores e ideias. Porque mesmo que seus valores e suas ideias sejam impopulares por uma grande parcela da população, sempre há alguém que concorda contigo.
Às vezes nós achamos que a perseguição ela vem principalmente pela forma como nós vivemos. Mas a oposição ela deve vir pela mensagem que proclamamos. E a mensagem, o evangelho, não é um conjunto de regras. É claro que existem implicações do evangelho. A partir do momento que eu creio no evangelho, isso muda o meu jeito de viver, de ver a vida. Mas quantas vezes nós não temos ousadia para proclamar essa verdade para aqueles que ainda não receberam o evangelho, porque simplesmente eles vivem a vida a partir de um sistema de valores muito próximos do nosso, independente de como você vive. A mediação é muito mais as suas ideologias, a forma como você gosta de viver, ou o grupo social que você quer ser aceito, do que Cristo ressurreto. O que é mais difícil? Voltando ao texto, gostaria de ler até o 22 e a gente vai dar prosseguimento no 23 em diante na semana que vem. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 13: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado com eles nada tinha a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus. Ouvimos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. A terceira e última lição que a gente tira aqui é que quando o evangelho é vivido, é testemunhado, todos percebem, inclusive os poderosos. Quando o evangelho é encarnado, todos percebem, inclusive aqueles que o rejeitam. O verso 13 marca uma virada poderosa na narrativa. Depois daqueles homens poderosos ouvirem a ousadia da defesa de Pedro, os líderes do sinédrio ficam completamente desconcertados. O texto diz que eles viram que ali estavam dois homens comuns e sem instrução. Eles não sabiam explicar a coragem, não conseguiam negar o milagre, não tinham como impedir a evidência. Aqueles homens comuns tinham estado com Jesus. É isso que eles falam. Eles não falam, aqueles homens têm muita sabedoria, eles devem ser formados nas melhores escolas, eles são detentores de todo conhecimento. Não, eles falam, aqueles homens estiveram com Jesus. E a grande pergunta para nós não é o quanto de conhecimento nós temos. Talvez você conheça pessoas que têm um acúmulo de conhecimento a respeito da Bíblia enorme. Mas quando você convive com essa pessoa, é impossível você dizer se essa pessoa já esteve com Jesus. Da mesma forma, pessoas simples. É interessante que o termo grego usado para sem instrução significa literalmente analfabetos, no sentido de não terem formação rabínica formal, tanto Pedro quanto João.
Mas havia algo neles que nenhuma escola poderia produzir, que nenhum seminário poderia produzir, que nenhuma formação intelectual poderia produzir: a autoridade de quem conhece o Senhor ressurreto pessoalmente. Os líderes religiosos esperavam enfrentar um argumento, mas eles encontraram um testemunho vivo. Esperavam derrotar uma ideia, mas eles estavam diante de homens transformados. Eles falaram: esses homens estiveram com Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa é a maior marca de um cristão. É a marca mais poderosa de um cristão. Não é o seu diploma, não é o seu título, não é a sua habilidade, mas é a sua comunhão profunda com Cristo. A partir do verso 14, os líderes estão ali encurralados. Há um homem curado, de pé, ao lado dos apóstolos, é inegável. Eles até mandam Pedro e João saírem da sala para fazerem uma reunião entre eles, como se pudessem abafar um milagre. E é interessante porque o milagre aqui evidencia a autoridade apostólica deles, assim como os milagres de Jesus evidenciavam a sua autoridade messiânica. Então, os milagres tinham sempre um propósito maior do que meramente a cura. A bênção que, evidente, trazia a pessoa que recebia aquele milagre, mas existia um propósito maior: evidenciar a autoridade de Jesus, e aqui nesse momento, evidenciar a autoridade apostólica, que esse é um dos sinais daqueles que foram escolhidos como apóstolos. E eles falam, entre eles, nessa reunião fechada: o que a gente vai fazer com esses homens para que isso não se espalhe mais entre o povo? Porque eles sabiam, embora eles não recebessem, mas eles se depararam com o poder da mensagem do Evangelho. Eles queriam conter isso, porque eles sabiam que era uma mensagem transformadora. Percebe a ironia? Ao invés deles se renderem à verdade, eles tentam contê-la. Ao invés deles se dobrarem diante da evidência, eles entram em modo de controle de dano. Percebe como a fé não é fruto do mero conhecimento argumentativo? Que receber o Evangelho, se não houver uma obra de Deus em nós, operando fé, é impossível ao homem natural receber o Evangelho. Porque esses homens, eles creram no milagre, eles evidenciaram o milagre, eles evidenciaram, tiveram a prova que aqueles homens estiveram com Jesus e ainda assim não receberam a mensagem do Evangelho. A ponto de gerar neles medo da popularidade da mensagem do Evangelho, mas sem temor nenhum a Deus. E ainda hoje muitos rejeitam a fé por esse mesmo motivo. Não por falta de evidências, mas por apego ao próprio trono. Pedro e João respondem com ousadia de quem viu a glória de Cristo. Nos versículos 19 e 20 temos uma das respostas mais lindas e corajosas do Novo Testamento. Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Isso é o Evangelho vívido. É a convicção de quem não se dobra. É a fé de quem já viu a ressurreição e por isso não teme mais a morte. Eles não estão sendo rebeldes por orgulho, mas eles estão sendo obedientes por temor ao Deus vivo. Isso traz uma aplicação muito importante para nós. O Evangelho vívido é incontrolável. Você pode controlar alguém pelo medo, mas você não pode controlar alguém que não tem mais medo de perder. Pedro não tinha medo de perder o respeito dos líderes, porque ele já tinha o favor de Deus. Pedro não tinha medo de perder a sua liberdade, porque ele sabia que em Cristo ele já era livre, ele já tinha a maior de todas as liberdades. Pedro não tinha medo de perder a sua própria vida, porque ele cria verdadeiramente na ressurreição. E eu e você? Você tem medo de perder o respeito das pessoas, dos homens, por causa do Evangelho?
Ou você já é satisfeito no favor de Deus? Por saber que tem o favor de Deus? Você tem medo de perder a sua liberdade? Ou você sabe que a maior liberdade você já tem em Cristo? Você tem medo de perder a sua própria vida por amor a Cristo? Ou você crê de fato que, independente da morte física, a ressurreição é certa? É exatamente esse tipo de fé que o mundo não consegue explicar. Quando você vive como alguém que já morreu com Cristo, o mundo perde o controle sobre você. Quando você vive como alguém que já morreu com Cristo, o mundo perde o controle sobre você. Será que o mundo percebe que você esteve com Jesus? Observe, eu não estou falando, será que o mundo percebe que você sabe sobre Jesus? Que você decora versículos? Eu estou perguntando se o mundo percebe que você esteve, que você teve um encontro com Jesus. As pessoas ao seu redor, no trabalho, na vizinhança, até mesmo na igreja, conseguem perceber que você esteve com Jesus? Isso não se trata de sermos perfeitos, mas de sermos marcados pela graça, pela piedade. Como alguém que saiu de uma sala com um perfume forte, mas depois que aquele encontro acabou, o cheiro fica. Assim deve ser com aqueles que andaram com Cristo. Será que quando nós falamos, aconselhamos, servimos, pregamos, reagimos, as pessoas conhecem o tom, o olhar, a atitude de quem verdadeiramente andou com Jesus? Porque o mundo pode resistir aos nossos argumentos, pode rejeitar as nossas doutrinas, mas não consegue ignorar uma vida que carrega o perfume de Cristo. A fé cristã, o evangelho encarnado, ele não pode ser silenciado. Pedro e João foram ameaçados, pressionados, julgados. Tudo que o sistema religioso daquele tempo queria era o silêncio, um recuo, uma adaptação, mas eles disseram, não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. E nós? O que nós vimos e ouvimos? Essa não é apenas uma história do passado, é um diagnóstico do presente. Nós vivemos em um mundo que tolera tudo. Menos a exclusividade de Jesus. Nós vivemos em um mundo que tolera qualquer tipo de aberração, mas um mundo também que ao mesmo tempo rejeita, talvez, a sua moralidade. Uma outra grande parcela que não necessariamente crê em Jesus, tolera. Mas todos aqueles que não se renderam a Cristo, independente de como vivem, uma coisa eles não toleram: a exclusividade de Jesus como caminho até Deus. Um mundo que nos oferece 1000 formas de sucesso, paz, salvação, que não exigem a cruz. E muitas vezes não somos perseguidos, mas não somos perseguidos porque simplesmente nos calamos. Mas aqui nós vemos a beleza do Evangelho. Se foi perdoado por essa graça, então você carrega uma notícia que o mundo precisa ouvir. Jesus, a pedra rejeitada ao novo templo. Pedro fala que Jesus é a pedra que os construtores rejeitados. Ele foi rejeitado por nós desde a criação, mas ele foi exaltado por Deus. A pedra que foi humilhada na cruz, mas entronizado na ressurreição, desprezado pelos homens, mas fundamento do novo povo de Deus que nós fazemos parte. E agora nós, igreja aqui reunida, somos as pedras vivas desse novo templo. Edificados sobre Cristo, cheios do Espírito, mas chamados a testemunhar. E a pergunta que fica é, por que ainda nos calamos? Será que, como Pedro, antes do Pentecostes, nós temos medo? Será que, como os líderes do Sinédrio, queremos preservar poder, reputação e conforto? Ou será que hoje o Espírito Santo pode nos encher novamente e nos fazer falar com ousadia? Ore por isso. Peça por ousadia.
Mas saiba, orar por ousadia não é orar por conforto, é orar por coragem para glorificar a Cristo, custe o que custar. Você pode se calar? Você pode se calar depois daquilo que Cristo fez por você? Depois da cruz? Depois do túmulo vazio? Depois de ter sido salvo, amado, perdoado e chamado por Deus? Que nós possamos repetir, assim como Pedro e João, não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Você pode dizer um amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu evangelho, que nos confronta e nos conforta. Nos ajude, Senhor Deus, a testemunhar a nova vida que nós temos em Cristo. Pai, faz a obra na vida daqueles que ainda não conhecem a mensagem de que não há nenhum outro nome diante dos homens que devamos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Que o Senhor possa abrir corações e mentes e trazer essa verdade. E nós também, que estamos aqui, que um dia recebemos essa verdade, mas que por algum motivo tivemos a nossa fé esfriada, e nós paramos de sermos confrontados com a mensagem do Evangelho. Nos confronta, Senhor Deus, com essa verdade e nos encha de ousadia para proclamar a tua obra em nós e aquilo que o Senhor quer fazer no mundo. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.